Mary, uma rainha celebridade, mulher fatal e heroína imperfeita, que valorizava mais o prazer que o dever e, acima de tudo, a aventura. Chegou a rejeitar um reino por um amor ilícito. Que sacrifício mais moderno poderia haver? Por fim, o brilhante golpe teatral de sua morte abriu o caminho de volta à redenção. Mary era vista como imprudente emocional e suscetível a colapsos nervosos, e, no entanto, revelou uma determinação mais implacável quando estava prestes a ser condenada pela prima. A mãe de Mary, Marie de Guise, foi uma rainha formidável e modelo exemplar, mas basicamente ausente e desconhecida, devido às ambições dinásticas que fizeram de mãe e filha exiladas na terra uma da outra. Já seu pai, Jaime V, da dinastia Stuart, morreu logo após o seu nascimento, em 1542. Já doente e humilhado, Jaime V, que contava com 30 anos, ao saber que seu herdeiro era uma menina, virou literalmente o rosto para a parede, como um animal ferido à espera da morte. Com a morte de Jaime e o nascimento de Mary, o jogo de alianças políticas se fez. Henrique VIII, que se casou com Jane Seymour 11 dias após a execução de Ana Bolena, enfim conseguira seu príncipe herdeiro, Eduardo VI. Sua estratégia era ambiciosa, casar seu herdeiro com a rainha da Escócia, Mary Stuart, e assim unificar as coroas da ilha britânica, expulsando de vez as pretensões francesas sobre a ilha. O tutor de Mary, o conde de Arran, era o chefe das negociações do casamento. Uma das propostas de Henrique VIII era um casamento duplo. Elizabeth, sua filha, com Ana Bolena, se casaria com o filho do conde de Arran, e Eduardo se casaria com Mary Stuart. A vida dessas duas se cruzou diversas vezes. Devido às exigências excessivas de Henrique, o acordo não foi firmado e Marie de Guise decidiu dar preferência à sua terra natal, firmando acordo com o rei francês Henrique II. Em meio a toda essa negociação de casamento, com apenas 9 meses de idade, Mary foi coroada, a rainha dos escoceses, em 9 de setembro de 1543, em uma cerimônia antiga, porém modesta. Por não conseguir firmar os laços entre Mary Stuart e seu filho Eduardo, Henrique VIII decidiu empreender uma campanha contra a Escócia, o que é chamado de namoro bruto. Através das campanhas militares, destruição de cidades e plantações, o rei inglês queria forçar o casamento da rainha escocesa e assim submeter a Escócia. Até os 5 anos, Mary Stuart cresceu no castelo de Stirling, uma grande fortaleza protegida dos ataques ingleses e de um possível sequestro. Com medo disso acontecer, a rainha-mãe despachou a preciosa filha para Dumbarton, onde os franceses puderam chegar facilmente por mar e resgatá-la. O novo rei da França tinha um filho infante e herdeiro, chamado Francisco, e assim uma nova negociação de casamento foi feita. Em 7 de julho de 1548, assinou-se o tratado e selou-se o destino de Mary. Daí em diante, nem a Escócia e nem a Inglaterra seriam seu lar. Em vez disso, ela seria criada para ser uma princesa francesa e a considerar a sua posição de rainha inferior à do rei francês. Em meados do século XVI, a corte francesa era a mais magnífica e sofisticada da Europa. Quando Mary chegou em 1548, era dominada por 2 mulheres, Catarina de Médici, mulher de Henrique II, e Diane de Poitiers, sua amante. Embora estas mulheres fossem de fato poderosas, seu poder era exercido de forma encoberta, mediante influência e manipulação, persuasão e conversa de alcova, suborno e talvez até veneno. Enquanto Henrique II viveu, Catarina pareceu eclipsada pelo fenômeno Diane, 20 anos mais velha que o rei, de extraordinária beleza, sedutora e socialmente hábil, uma mulher cuja idade não a diminuía. No entanto, a mais notável era Catarina, que esperou pela hora certa. Astuciosa e pragmática, revelou-se uma estadista máxima, tomando total controle de si mesma e da dinastia. A França, na época de Mary, apesar de rica, estava dividida socialmente. Os católicos e protestantes
disputavam intensamente a hegemonia religiosa. Ela passou a ser educada junto com os filhos do rei de sua vida. Muito disso se deve à forma que as duas tiveram contato com as figuras femininas. Mary viveu cercada na infância por mulheres poderosas, a rainha francesa Catarina de Médici, a amante, conselheira e amiga do rei, Diane de Poitiers, sua avó, a Noinete de Guise, e por fim, sua própria mãe, a viúva rainha da Escócia. Em contraste direto, as primeiras experiências de Elizabeth foram com a transitoriedade e impotência feminina. Após enviar a filha para a França, Marie de Guise tomou as rédeas e passou a comandar a Escócia por um bom período. Só voltou a ver a filha quando ela tinha quase 8 anos. Foi para a França em setembro de 1550 e partiu quase um ano depois. Mãe e filha jamais voltariam a se ver. Mary era naturalmente mais inteligente e competente que o Delfim, e afortunada por ser uma figura central em uma corte culta, onde a erudição tinha sua importância, mas foi educada para ser a consorte do rei de uma grande nação, ao contrário de uma governante por seus próprios méritos. Na adolescência, sua beleza e desenvoltura já chamavam bastante atenção. Mary se tornou uma excelente amazona, desempenhava estilo e energia na caça. Inclusive, manejava sozinha o falcão na caça. Se aperfeiçoou nos ensinamentos cortesãos e teve relativo sucesso com os outros estudos. Aprendeu francês e italiano, concluindo com sucesso seus exercícios em latim. Mary levava uma vida exemplar como Delfina, em seguida rainha. Depois, rainha viúva do grande reino da França. Seu regresso à Escócia assinalou o início das aventuras que mudariam de forma épica a sua vida e de sua prima Elizabeth, com que era constantemente comparada e sendo usada como modelo de conduta. A partir desse momento, aumentou a tensão entre o relacionamento das primas. Houve uma luta pela supremacia e o desejo de cada uma de reivindicar o alto padrão moral. As rainhas de primas acabaram se tornando rivais. Próximo a 1558, enquanto a Inglaterra passava por uma mudança religiosa, a Escócia se encontrava em equilíbrio. Em vez de uma causa religiosa, a inquietação e o senso de perigo crescentes moviam acima de tudo o ressentimento escocês contra a presença de guarnições francesas em várias cidades, recompensadas com lucrativos cargos superiores, em detrimento dos escoceses nativos. Ainda menina, em 1548, Mary, rainha dos escoceses, escapara das garras dos ingleses e embarcara para a França. Sua mãe francesa, Marie de Guise, era corajosa e justa como regente, mas inevitavelmente favorecia seu próprio país, com o qual a Escócia se encontrava em aliança. Essa aliança só será ameaçada quando as reformas calvinistas chegarem à França, em 1559. Mary Stuart não foi tão revolucionária quanto a prima, cumpriu a expectativa de seu status e sexo, e acabou se casando, não uma, mas 3 vezes. No início de 1558, tinha 15 anos e já era rainha desde os 6 dias de vida. Jamais conhecera outra condição. Primeiro como rainha da Escócia, terra de seu nascimento e um território que não conhecia. Segundo, como a rainha da França, país de seu coração. Tendo vivido desde os 5 anos no centro de uma poderosa corte francesa, Mary se tornou uma princesa encantadora e consumada, destinada a tornar-se a esposa de um Delfim da França. Seu espetacular casamento dinástico, reforçando a aliança dos velhos tempos entre Escócia e França, foi marcado para a primavera. Ela se casaria com seu príncipe em 24 de abril de 1558. Francisco, seu noivo, companheiro de infância e primogênito do rei Henrique II, tinha apenas 14 anos. Um dos motivos que aceleraram o casamento de Mary com François de Valois foi a tomada de Calais dos ingleses. O Duque de Guise, tio de Mary, liderou essa tomada e, aproveitando-se da gratidão de seu monarca, acelerou o casamento da sobrinha com o jovem herdeiro ao trono francês. O casamento
foi realizado na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ergueram-se um grande palco para que o maior número possível de pessoas pudessem ver a cerimônia. O jovem François, com seus 14 anos, já apresentava uma saúde debilitada, de estatura mirrada, e com a fragilidade e a palidez de um perpétuo inválido. Embora com 15 anos, a jovem rainha dos escoceses já era alta e graciosa. A muito exaltada beleza de Mary não era apenas criação da convencional hipérbole de poetas e comentaristas da corte, mas uma beleza que tinha tanto a ver com sua vitalidade e vivacidade quanto a simetria de suas feições. Tinha uma bela tez, cabelos acastanhados e olhos inteligentes, vivos sob pálpebras bojudas e finas sobrancelhas arqueadas. De corpo forte e ativo, era hábil nos esportes. Gostava de cavalgadas intensas e de caçar animais selvagens nas florestas régias próximas aos castelos. Vestida de branco para o casamento, Mary quebrou a tradição do tecido dourado. O branco era mais habitualmente a cor de luto. Arrastava um manto incrustado de pérolas e uma cauda de veludo cinzento. Nem suas joias se destacavam, pois na cabeça trazia uma coroa enfeitada de pedras preciosas, especialmente encomendada, e em volta do pescoço um magnífico colar de diamante. A França constantemente estava envolvida em guerras e para isso necessitava da contribuição dos seus aliados. Quando os boletos da aliança começaram a chegar na Escócia, os franceses começaram a ser mal vistos. A aliança entre os dois países era estratégica. A independência da Escócia foi garantida. Francisco II se tornaria o rei da Escócia, junto com sua rainha. Se tivesse um filho, ele herdaria os dois reinos. Só se tivesse uma filha, ela herdaria apenas a coroa da Escócia, sendo proibida de reivindicar o trono francês. Mas o rei Henrique II, sogro de Mary, a fez assinar alguns documentos que garantiriam o trono escocês e inglês aos herdeiros de Henrique II, caso o casal real não deixassem herdeiros. Outro documento fazia os escoceses pagarem os custos de uma eventual guerra contra a Inglaterra. A falta de discernimento e ingenuidade política da rainha dos escoceses, nesse caso, demonstrou a sua falta de educação acadêmica e preparo para o comando do seu reino, o que se mostraria um problema para ela no futuro. Fato é que Mary confiava em Henrique II, morava na corte francesa desde os 5 anos e nunca imaginaria que fosse traída dessa forma. Com o casamento, Mary realizara as ambições de sua mãe, da família materna e do próprio rei da França. Os 10 anos anteriores na França haviam-na preparado apenas para isso, ser uma princesa e, em consequência, rainha consorte da França. Para sua família ali, a Escócia era de pouco interesse ou valor. Ao se casar com o herdeiro do trono francês, seu maior dever era promover a dinastia Valois e gerar um herdeiro que desse continuidade à dinastia. Mary acostumou-se logo com a condição que lhe era imposta e por diversas vezes chegou a declarar que a melhor mulher era apenas a melhor das mulheres. Mary sacrificou suas ambições políticas para se realizar privadamente como esposa. Mas a possibilidade de ocupar o trono da Inglaterra como rainha foi uma tentação para Mary Stuart, aspiração que manteve por toda a vida, ainda mais por considerar Elizabeth rainha ilegítima. Como Delfina da França e rainha da Escócia, duas velhas inimigas da Inglaterra, a reivindicação da coroa era um terreno perigoso para Mary, ainda mais por se considerar que reivindicando o trono dava a entender que a mãe de Elizabeth seria uma prostituta e que a própria seria uma bastarda. Mas, influenciada pela família da mãe e pelo rei da França, Mary decidiu reivindicar a coroa inglesa. A partir daí, as protagonistas tomaram consciência uma da outra. Havia se instituído uma rivalidade que só poderia ser extinta pela morte. Com a ascensão de Elizabeth ao trono inglês, Henrique II, que tinha a ambição de construir um império francês que incluísse a Escócia junto com o reino da Inglaterra e Irlanda, entrou em contato com o Papa Paulo IV para reivindicar o trono para Mary, que até passou a utilizar títulos ingleses.
As coisas mudaram no verão de 1559. A filha mais nova do rei francês, Marguerite, ia casar-se com Emmanuel Philibert, duque de Savoia. Em comemoração, o rei Henrique II propôs uma grande festa, que iria durar 3 dias, com torneios e grandes banquetes. No terceiro dia, o rei entrou na disputa, desafiando todo mundo, até que ordenou que um jovem capitão fosse seu adversário em uma justa. No final dessa justa, o rei foi atingido por um golpe que despedaçou o tufo de plumas de seu capacete. Uma lasca de lança estilhaçada do adversário penetrou seu visor, atravessou o olho e entrou no cérebro, matando o rei 10 dias depois, aos 41 anos. O filho despreparado e incompetente de 15 anos, Francisco II, sobe ao trono. Aos 16, Mary realizara tudo o que a família desejara. Era agora rainha da mais grandiosa monarquia da Europa. Apesar do poder verdadeiro se encontrar nas mãos de Catarina de Médici, que tratou logo de se livrar de Diane de Poitiers. Essa poderia ter sido a chance de Mary para exercer influência sobre o seu marido, mas devido à pouca idade, à educação alienada e voltada para a etiqueta da corte, suas ambições não visavam a tomada política, pelo menos nesse período. Outras pessoas que exerceram influência no reinado de Francisco II e Mary foram os de Guise, tios de Mary. Acabaram se tornando generais com poderes ilimitados e comandaram uma sangrenta perseguição e execução de protestantes huguenotes na França, o que rendeu uma grande oposição ao recém-instaurado reinado do casal. Diferentemente de sua prima Elizabeth, Mary, ao aceitar se casar, ficou longe de alguns boatos e questionamentos acerca das suas credenciais de mulher. Após viver castamente e livre de escândalos como rainha solteira, cumpriu seu destino de mulher e monarca, casando-se jovem, assegurando a dinastia e conseguindo gerar um herdeiro. Ao aceitar a necessidade de um rei ao seu lado, reforçara a ordem natural das coisas e assegurara seu reino. Ao gerar um filho e herdeiro, realizara seu dever constitucional e garantira a sucessão. No mesmo ano em que Henrique II morreu e Mary Stuart ascendeu ao trono francês ao lado do seu marido, estourou na Escócia uma revolta protestante, liderada por John Knox, que objetivava derrubar a rainha regente, Marie de Guise. Os revoltosos contaram com o apoio da Inglaterra de Elizabeth. Em seu breve reinado na corte francesa, Mary Stuart passava por 2 crises, a revolta protestante na Escócia e a revolta protestante na França. Por mais que Mary tentasse aliviar algum sofrimento de sua valente mãe, que resistia na Escócia, era impotente para agir. A França, com seus próprios problemas em casa, não enviara a Marie de Guise sua esperança de salvação, e essa negligência só pôde ter agravado a dor e consternação de Mary quando a mãe acabou morrendo em junho de 1560. Com a derrota na Escócia, os ingleses assinaram o Tratado de Edimburgo, que retirava os franceses da região e, além disso, decretava que Elizabeth era a verdadeira senhora do trono inglês, assinalando a primeira derrota de Mary para sua prima. Ela ficou humilhada e furiosa. O que a deixou muito irritada foi a cláusula que determinava a renúncia a seu direito ao trono inglês, e recebeu, bastante transtornada, a notícia da abolição da missa e da jurisdição papal do novo parlamento escocês. Ela e Francisco, como rainha e rei da França e Escócia, podiam apenas ameaçar recusar-se a ratificar o tratado. Mary, com apenas 17 anos, estava destruída. Perdeu as pretensões ao trono inglês, ficou limitada no trono escocês e perdeu sua mãe, que amava tanto. Por algum tempo, os escoceses passaram a preferir Elizabeth do que a própria rainha escocesa, chegando até a negociar um casamento entre Elizabeth e o conde de Arran, segundo na linha de sucessão escocesa. As empolgantes esperanças de Mary como rainha do poderoso Império Francês iam ser cortadas pela raiz, e o excelente futuro para o qual fora criada estava prestes a ser apagado. Em meados de novembro de 1560, o rei adolescente foi abatido por uma terrível dor de ouvido, possivelmente percussora de meningite. Apenas 6 meses antes, ela sofrera a perda da mãe muito amada e agora enfrentava a morte do companheiro de sua tenra infância, a única outra pessoa no mundo que ela realmente amava.
Acometido de terrível dor, submetido a tratamentos draconianos por médicos ansiosos, obrigados a serem excessivamente zelosos pelo desespero dos Guise, Francisco parece ter suportado seus tormentos com inesperada força. A infecção migrou para o cérebro e Mary, recusando-se a sair do seu lado, viu o delírio e depois a morte o levar. Francisco morreu em 5 de dezembro, com apenas 16 anos. A própria Mary se achava a apenas 3 dias de seu 18º aniversário. Mary foi atirada em um período de profundo sofrimento, que se tornou ainda mais pungente porque parecia sozinha em seu desespero. Para Mary, a morte de Francisco foi um naufrágio de todas as suas esperanças. Ela não apenas perdera o companheiro fraterno de infância e juventude em um capricho do destino, mas perdera todo o mundo e seu status naquele mundo para o qual fora criada. Durante os anos que Mary passou na corte francesa, Catarina de Médici se comportou como uma mãe, mas após a morte de Francisco, ela repentinamente se voltou contra ela. Fez com que Mary devolvesse as joias da coroa, vetou um novo casamento da recém-viúva com o novo rei, Carlos IX. Era um indicativo do declínio de Mary e a ascensão de Catarina. Alguns dizem que Catarina repudiava os tios de Mary e temia novamente a influência deles sobre o novo reinado. Ela queria o poder para si. Esse era o momento de Mary agir com autoridade e retornar à Escócia para reivindicar o trono que a mãe mantivera aquecido para ela com tão inabalável lealdade e sacrifício pessoal. A repentina virada da sorte e o sofrimento e a perda que acarretou poderiam ter sido um ímpeto para a transformação de uma princesa mimada em uma verdadeira rainha. Mas isso não ocorreu. Ela ainda tentou, junto aos tios, chegar a um novo casamento e passou 8 meses na França. Apenas com certa relutância, ia retornar para o país de nascimento como rainha, depois que acabaram todas as outras possibilidades. A possível ida para a Escócia também colocaria Elizabeth em xeque, já que ela era agora uma rainha sem marido, e dependendo com quem ela se casasse, seria uma grande arma nessa disputa. Para voltar à Escócia, Mary pediu salvo-conduto à Rainha Elizabeth, o que lhe foi negado, ainda mais porque Mary se negou a aceitar o Tratado de Edimburgo, justificando que foi assinado sem o consentimento de seus representantes. Um impasse foi criado, mas Mary desafiou sua prima e partiu para a Escócia em 14 de agosto de 1561. 2 barcos foram utilizados. Seus tios, os de Guise, acompanhavam-na e suas damas de companhia também. A viagem durou 5 dias e a rainha foi recebida com alegria pelo público. Lord James Stuart, conhecido como Moray, era o irmão ilegítimo mais velho de Mary e sua principal influência na política. Outro importante aliado era o William Maitland, sutil e astuto secretário de Marie de Guise. Era agora o ministro-chefe de Mary e o mais influente na sua diplomacia externa. Ele e Lord James orientaram seus primeiros anos de governo, mas por ser católica e mulher, Mary recebeu a oposição de John Knox, chefe da Igreja Reformada da Escócia. Ao deixar a França pela Escócia, Mary não apenas atravessou uma faixa de mar, deixara para trás um mundo onde fora uma princesa preciosa, protegida da realidade, solicitada a desempenhar nada mais oneroso que apresentar-se belamente vestida, entregar-se a prazeres cortesãos e aceitar a admiração daquele mundo fechado e narcisista. Na Escócia, ao contrário, ela se viu face a face com uma realidade rude e vigorosa, da qual não podia facilmente se esquivar, caindo em lágrimas ou retirando-se em sua castidade ou trabalho de agulha. Mas Mary era robusta e adorava atividades ao ar livre, sobretudo caça e falcoaria. Era bastante jovem e aventureira para erguer-se à altura do desafio. Passou os anos logo após o retorno ao país em longas e às vezes árduas expedições como soberana, inspecionando o país e exibindo-se ao povo. Era uma boa amazona e, como pai, gostava de disfarçar-se, de vez em quando vestida de homem. Era mais alta que a maioria dos homens e cavalgar com a pistola na cintura.
Os sinais talvez não tenham sido propícios à cooperação entre Elizabeth e Mary, mas seu relacionamento como rainhas vizinhas começou ao menos com uma demonstração de amizade. Em cartas e mensagens por meio de seus embaixadores, Mary empregava um tom de afeição fraterna, enfatizando os laços sanguíneos entre as duas e os elos naturais como mulheres. Para ninguém é mais difícil viver em paz do que para as mulheres, e de minha parte, rezo para que a mereça com todo o meu coração. Ela gostava que Elizabeth lhe respondesse com a própria letra. Mary carecia-se de amigos fortes, poderosos e confiáveis, tanto na Escócia como no exterior. O casamento era o único caminho de Mary para aumentar sua influência, fazer novas alianças e desenvolver novos amigos. Mas ela se revelou tão difícil em agradar quanto Elizabeth. Os termos para ela eram: primeiro, não se casar com um protestante. Segundo, não se casar com um pretendente inferior que seu marido. Terceiro, não se casar com o indicado por Elizabeth. E quarto, não se casar com um súdito. O único que se encaixava nessas condições era o filho de Felipe II da Espanha, Dom Carlos. Essa aliança foi prontamente mal vista por Elizabeth e Catarina de Médici, pois temiam a força da Espanha. O elo mais fraco no plano de Mary, contudo, era a natureza do próprio Dom Carlos. 3 anos mais jovem que Mary, ele apresentava sérios sinais de insanidade, chegando a torturar mulheres e crianças. Em 1564, Felipe retirou o filho das negociações e em 1568, com apenas 22 anos, morto envenenado, segundo rumores, pelo próprio pai. Enquanto não resolvia o seu casamento, Mary negociava com a prima Elizabeth uma reunião cara a cara para tratar da sucessão. Por volta de 1562, ela recebera um retrato de Elizabeth e lhe enviou um anel com um diamante em forma de coração, para lembrar a minha boa irmã do seu amor. Mas o encontro foi adiado. Devido às revoltas protestantes na França, Elizabeth decidiu não sair de Londres. O fato das duas jamais terem se encontrado alimentou a tragédia, que terminou em ressentimento, medo e morte. A falta de ligação humana permitiu a cada uma deduzir o que podia da outra. Um tempo depois, as notícias da doença de Elizabeth chegavam à Escócia, o que aumentaram as esperanças de Mary, mas ela ficou furiosa quando soube que o conselho não a considerava como herdeira. Apesar das emoções dúbias, Mary enviou uma carta rezando pela saúde de Elizabeth e torcendo para que a beleza de sua pele se mantivesse intacta. O tempo passava e Mary via que seu casamento com algum príncipe europeu não iria se realizar. Queria um príncipe para com ele dividir o oneroso reino e um companheiro aventureiro que, acima de tudo, ajudasse a trazer o trono de Elizabeth, por meios justos ou sujos. Montou-se o cenário para as exposições das atrações ginásticas e físicas de Henry Stuart, Lord Dudley. Houve quem achasse que Elizabeth planejou tudo, apesar de seus protestos contra esta união. Se quisesse arruinar as perspectivas da rival, não podia tê-lo planejado melhor. Sem dúvida alguma, a escolha de Lord Dudley ia ser a primeira decisão desastrosa de Mary. Dudley era filho da Condessa Lennox, neta de Henrique VII e prima de Elizabeth. Desde o início foi criado podendo herdar a coroa inglesa ou escocesa, muito educado e com uma presença imponente. Elizabeth chegou a oferecer a Mary seu favorito, Robert Dudley, para que ela se casasse. O elevou a conde para que ficasse à altura da prima, mas Mary recusou e a escolha dela levou a uma ruptura nas relações entre as duas. O primeiro encontro entre Mary e Lord Dudley se deu em 17 de fevereiro de 1565. Um conselheiro de Mary afirmou que desde o primeiro encontro a rainha se impressionou com o jovem rapaz. As coisas entre os dois evoluíram rapidamente. Mary estava solitária e pronta para o amor. Também acreditava que um casamento aceitável ia fortalecer sua posição interna e no exterior. Mary não era uma rainha preparada para continuar a governar sozinha. Logo ao chegar à corte escocesa, Lord Dudley desfez sua imagem. Ele era jovem, mimado e não demonstrava conhecimento sobre a Escócia. Incapaz de controlar a bebida, esse rapaz mal saído da adolescência surpreendeu até mesmo os combativos nobres escoceses, com suas maneiras grosseiras e comentários insensatos.
Enquanto seus nobres se afastavam de Lord Dudley, Mary parecia tanto mais decidida a favorecê-lo. Elizabeth ficou alarmada com a rapidez com que os acontecimentos ao norte da fronteira escapavam de seu controle. Mary pôs muita emoção em suas escolhas matrimoniais. Talvez se possa afirmar que ela teria feito alianças muito melhores, conservado seu trono e sido mais feliz se tivesse havido mais política e menos paixão em suas preferências. Mary decidiu casar-se com Dudley, apesar de toda a rejeição. Mandou pedir permissão a Elizabeth, mas como era previsível, a prima ficou furiosa. A paixão de Mary por Dudley foi tanta que a fez mudar de tipo físico e inteligência, suportando toda a humilhação e vergonha possível. Ela estava disposta a casar com ele, e o quanto antes. Contra tudo e contra todos, eles se casaram na manhã do dia 29 de julho de 1565. Mary usou um vestido preto com um barrete branco e véu, as roupas de luto usada pelo primeiro marido. A cerimônia de casamento foi bem simples. A transformação de Mary foi assustadora para alguns. Mulher que era exemplo de castidade e conduta como rainha, agora entregue à paixão, com um inconveniente relacionamento amoroso. De repente, parecia que ela se tornara uma mulher de discernimento voluntarioso e errôneo, intensa na realização obstinada de seus próprios desejos, com pouca consideração pelo reino escocês. Depois disso, o jogo virou. Elizabeth passou a ser o exemplo de autodisciplina e sacrifício pelo povo. A rainha que não se casou, pois já era casada com a Inglaterra. Além do casamento com Dudley, outros 2 homens levaram Mary Stuart à ruína. Bothwell, o modelo do escocês de vida violenta e ingovernável. Um ambicioso aventureiro, era um tipo de influência crescente. Acompanha Mary desde a vinda da França, como uma espécie de cão de guarda. Outro é Davi Rizzio, músico italiano e secretário no reinado de Mary. Ele era tudo que Bothwell não era, fisicamente pequeno e não agressivo. Católico convicto, proporcionava um ouvido simpático e uma presença insinuante na corte íntima de Mary. Rizzio foi elevado a secretário dos Assuntos Exteriores em 1564. A nova posição na família envolveu cada vez mais nos assuntos de Mary. Por ser estrangeiro, a corte escocesa desconfiava das suas intenções. Os nobres escoceses eram xenófobos e procuravam sua própria promoção. A intimidade de Mary com Rizzio era vexatória. Davi Rizzio passou a ser mais odiado à medida que ia ganhando riqueza e influência. Os rumores inevitáveis tornaram-se mais gritantes quando se estenderam à intimidade imprópria de Rizzio com a rainha. O pouco caso de Mary com as advertências mostravam que a rainha se tornou imprudente. Seu meio-irmão, temendo pelas escolhas de Mary, se voltou contra ela, assim como outros lords, mas foi em vão. Mary confiscou suas terras e os exilou no norte. O irmão contra-atacou, com o apoio da Igreja Reformada. Convocando um bando de defensores bem armados, Mary lançou-se em várias perseguições, cavalgando contra a força rebelde, consideravelmente menor do irmão, durante agosto até o início de outubro de 1565. Ela cavalgava com as tropas com seu capacete de ferro e a pistola na cintura. Seu marido estava sempre ao seu lado. Sua campanha de vingança recebeu estímulo com a chegada de Bothwell em meados de setembro. Moray e seus seguidores acabaram reconhecendo a derrota. Após essa vitória, Mary ficou confiante. Pensava em restaurar o catolicismo na Escócia. Logo após o casamento, com apenas 23 anos, Mary Stuart provou ser uma mulher fértil e estava grávida de seu primeiro filho. Pairava uma sensação de triunfo e renovada esperança para a rainha dos escoceses, mas graçava corrupção no centro de sua nova ordem. A paixão pelo marido regredira com a mesma rapidez que chegara, e já a corte sabia muito bem que o rei e a rainha mal se falavam, quanto mais mantinha um relacionamento conjugal. O tratamento violento e grosseiro de Dudley a Mary e seus colegas nobres, sua embriaguez e total inconfiabilidade haviam desfeito a paixão de Mary, que se originara do desejo sexual e necessidade política dele. A paixão dela por ele decaiu tanto que ela recusou-lhe
conceder a coroa matrimonial. Isso poderia conceder a Dudley direitos de um rei, independente do relacionamento com a rainha. Se ela morresse antes dele, sem deixar herdeiros, por exemplo, seria a linhagem dele que continuaria como reis da Escócia. Essa recusa foi humilhante para alguém tão orgulhoso quanto Dudley. Mary não reconheceu nenhum sinal de perigo. Continuou buscando servir aos seus interesses, porém estava cada vez mais isolada, buscando conselhos em Davi Rício. O maior erro que ela cometeu foi ter se afastado de seus nobres e recebido os conselhos de um estrangeiro. Logo, os nobres e protestantes começaram a levantar a suspeita que Rício seria um espião papal, servindo aos interesses da Igreja Católica Romana. Havia verdadeiros rumores de que a voluntariedade de Mary e o pouco caso por seu conselho viessem a representar o salopamento da religião protestante e a dissipação da amizade recém-estabelecida com a Inglaterra. Enquanto se intensificavam a desconfiança e o temor do poder cada vez maior de Rício, um plano para livrar o governo de Mary da indesejável influência dele e de Dudley começou a tomar forma. Dudley fora atraído à união dos conspiradores. Tão grande era sua mágoa e fúria por ser rejeitado pela mulher, excluído da cama conjugal e afastado do governo, que foi uma questão fácil de convencer o jovem rei de que a causa de sua queda em desgraça fora Rício. Apresentou-se uma ação para matar o usurpador. Assinou-se um compromisso entre Dudley e os lords, por meio do qual eles se comprometiam a apoiar sua coroa matrimonial, mesmo contra os desejos da rainha. Os lords ainda declaravam grande ódio ao poder feminino de Mary, declarando que cabia às mulheres obedecer e aos homens governar. No dia 9 de março de 1566 seria o dia da execução. Era início de tarde e Mary recebia Rício e alguns amigos para jantar em um pequeno gabinete. Dudley chegou com seus seguidores. Vários homens armados começaram a se movimentar. Alguns gritos foram ouvidos. A mesa foi revirada com tudo em cima de Mary. Rício se acovardou e se agarrou à saia de Mary para tentar se salvar. Os seguidores de Dudley a trataram de forma brutal e violenta. O italiano começou a gritar por misericórdia, mas foi em vão. 56 golpes de adaga foram desferidos nele. Chegaram até a apontar uma adaga para a barriga de Mary, que ainda estava em gestação com quase 6 meses, e acusaram-na de adultério. Após esse episódio, a rainha foi mantida como prisioneira. Apesar de ter ficado abalada com o ocorrido, Mary demonstrou uma calma de espírito e considerável coragem. Após saber da confirmação da morte de Rício, ela declarou: "Chega de lágrimas, pensarei em vingança." Mary fingiu não saber do envolvimento do marido no atentado e, para selar a paz, o convidou para sua cama na noite seguinte. Assim conseguiu trazer o marido para o seu lado e jogá-lo contra os lords. Após isso, prometeu aos lords assinar um termo de compromisso, perdoando a todos. Na noite de 12 de março, ela, suas damas de companhia e Dudley saíram disparada para um lugar seguro. Cavalgaram 37 quilômetros até o castelo de Dunbar, onde Bothwell e outros lords reais os aguardavam. Lá, Mary escreveu uma carta para Elizabeth, pedindo apoio e rogando pelos laços sanguíneos entre as duas. Em menos de uma semana, Mary já estava recuperada, reivindicava sua autoridade e transformava a fuga em luta. Convocou seus súditos fiéis e, com imensa barriga de grávida, cavalgou à frente de 3 a 7 mil homens armados. Retornou triunfante para Edimburgo. O último bando de lords rebeldes bateu em retirada. O triunfo dela foi majestático, embora temporário. Ido contra o bom senso e realidade política, após o assassinato tão carregado de emoções, nomeou para o controvertido posto de secretário o irmão de Rício, Joseph. Isso não apenas envolvia uma obstinada recusa em aceitar qualquer responsabilidade pelo rompimento com os lords, mas também era um ato de aberto desafio e continuado confronto que só poderia repercutir nela. Parecia que ela nada ganhara em sabedoria. Já com 7 meses de gravidez e se sentindo muito mal, Mary envia uma carta para Elizabeth dizendo o seguinte: "Para afirmar mais nossa amizade, eu vos rogo, seja o que for que Deus queira me enviar, que concordeis com essa aliança, agindo como madrinha." Além disso, ela pedia que as duas pudessem se encontrar em breve. Elizabeth aceitou ser madrinha, mas se esquivou do encontro. Em 19 de junho de 1566,
Mary dera à luz ao seu primeiro filho, pelo qual tanto esperava. Porém, estava preocupada, pois devido aos rumores, Darnley poderia achar que o filho pudesse ser de Rício. Ela então rogou a ele e mostrou o bebê, dizendo que era seu filho legítimo. Mary, com o bebê ainda nos braços, virou-se e declarou: "Este é o filho que unirá os dois reinos, da Escócia e da Inglaterra." Seu filho foi batizado de James Stuart. Logo iria tornar-se Jaime VI e mais tarde Jaime I da Inglaterra. Tornou-se o filho feio de pais bonitos. Mesmo após o parto, Mary se manteve em sua atitude vingativa para com o marido, o abandonando e o impedindo de ter um contato maior com ela e com o filho. Darnley, que só tinha 21 anos, ficou deprimido e assustado. Falava até em fugir para a Inglaterra. O relacionamento de Mary com o marido só poderia piorar ainda mais quando Bothwell ascendeu e tornou-se o lorde em que ela mais confiava. Em meio ao desespero, Darnley iniciou uma campanha de difamação contra Mary, enviando cartas para outros reinos em que acusava a mulher de ser dúbia e ter má fé. Mary apressou-se em contra-atacar. Pensava em uma forma de que o conflito entre os dois tivesse um fim. O divórcio poderia ser aceitável, mas isso poderia prejudicar sua imagem como rainha e a sucessão do seu filho. Até que na noite de 9 para 10 de fevereiro de 1567, a cidade de Edimburgo foi acordada por um enorme barulho. Uma grande explosão destruiu a casa onde Darnley dormia. Houve uma tentativa de assassinar o rei usando pólvora, porém o corpo do rei não estava nas ruínas da casa, mas a 60 passos dali, no pomar, já sem vida, em uma camisola de dormir, sem uma marca no corpo. O camareiro favorito, Taylor, também foi encontrado misteriosamente morto. Ali, assassinos desconhecidos haviam estrangulado e sufocado Darnley, o jovem rei dos escoceses. Apenas 2 meses do seu 21º aniversário, foram encontrados sem vida e seminu ao chão. Mary ficou mais chocada que tomada de dor. Afirmou que se não fosse por um ato de Deus, ela também teria sido assassinada naquela noite. Logo as cinzas e a poeira baixaram, os rumores se iniciaram. O veredito popular já estava decretado. Mary era acusada de conspirar e matar o marido, já que era de conhecimento comum que durante meses ela já não suportava o marido. Mas os rumores foram aumentando e logo chegaram a Bothwell, dizendo que ele fora quem arquitetou todo o plano, com o objetivo de ter o caminho livre para casar-se com a rainha. Mary talvez não soubesse que a conspiração contra o marido estava prestes a ser realizada. Talvez soubesse que alguma coisa pairava no ar, mas preferia não indagar em termos muito minuciosos o que poderia ser. É difícil acreditar, contudo, que ela, no centro de uma corte pequena e mexeriqueira, houvesse permanecido inteiramente ignorante de coisas sabidas em toda a Europa, que o rei da Escócia ia ser assassinado em breve. Mary agora tinha que enfrentar suas responsabilidades para mudar o vórtice que a envolvera. Ela teria que provar sua presença de espírito como política e sua autodisciplina como príncipe. Após o incidente, Mary recebeu uma carta de Elizabeth, em que a rainha inglesa pedia para que Mary tomasse cuidado e que afastasse da corte aquele mais próximo a ela que poderia lucrar com a morte do rei, no caso, Lord Bothwell. Lamentavelmente, mesmo após a confusa morte de Darnley, ela pareceu cada vez mais subjugada por Bothwell, talvez pelo fato dele ser um homem forte e fiel à rainha, e ela se encontrava em um momento desamparada, com uma forte depressão e sem ninguém para confiar. Mas ele ainda era o principal suspeito do assassinato do rei. Ela não tinha forças para enfrentá-lo e fazê-lo prestar conta dos seus atos. Reconhecendo que o clamor por justiça não acabaria espontaneamente, o conselho, com Bothwell como chefe, convocou uma audiência para apurar as acusações contra os suspeitos do assassinato, sendo o principal o próprio conde. Como era esperado, o conde foi inocentado por falta de provas e mandou distribuir e afixar cartazes por toda Edimburgo, declarando o veredito de inocente e acrescentando em termos beligerantes: qualquer pessoa que dissesse que ele se envolvera na morte do rei teria de enfrentá-lo em combate e ser-lhe ensinada a verdade. O que parecia impensável agora parecia inaceitável. Em 19 de abril, Bothwell convidou os colegas lords para um jantar,
e ali conseguiu que assinassem uma folha de papel, consentindo seu casamento com a rainha. Bothwell armou um plano. Primeiro sequestrou o filho da rainha e o colocou em um lugar distante de Mary. Depois juntou um corpo de 400 cavaleiros e foi ao encontro de Mary em Edimburgo. Levou-a para Dunbar e lá a confinou em um castelo para que o casamento fosse realizado. Alguns chegaram a afirmar que tudo foi com o consentimento da rainha, para que, se os planos dessem errado, ela poderia dizer que foi forçada a aceitá-lo. Já o secretário de Mary, James Melville, afirma que a rainha nada podia fazer se não casasse com ele, uma vez que ele a arrebatara e a deitara contra a vontade dela. O casamento precipitado entre os dois foi realizado no dia 15 de maio de 1567, em uma cerimônia protestante. Mary chegou a enviar cartas para Catarina de Médici e Elizabeth. Nela contava sua versão dos fatos, dizendo que confiava em Bothwell, que ele era um homem gentil e que precisava da sua ajuda para governar o reino. Mary tinha apenas 24 anos. Achava-se sem qualquer verdadeiro apoio político ou conselho desinteressado. Estivera doente e encontrava-se sem a menor dúvida sobre grande coerção. Emocional, instintiva, impelida pelos sentidos, não tinha uma natureza naturalmente cautelosa ou pensativa, mas era generosa. O assassinato de Rício e depois o de Durley a teria deixado com um sentimento de perda e incerteza, possivelmente perturbada pela culpa e até remorso. Mary tinha uma inegável relação sexual e emocional com Bothwell, e havia indicações de paixão e ciúmes mútuos. Bothwell vigiava a rainha de perto e detestava sua sociabilidade natural. Ele era conhecido como o homem mais ciumento do mundo. Ela não ficava para trás, constantemente brigava com ele. A causa principal era o ciúme. A postura do casal foi intensamente reprovada pela corte. Mas logo alguns lordes escoceses, liderados pelo meio-irmão de Mary, juntaram esforços para reunir um exército e destronar Bothwell e Mary. Colocariam no poder o filho de Mary, James, que ainda era bebê. Mary decidira não abandonar Bothwell e se preparou para comandar suas tropas para a guerra. Mas a guerra não ocorreu de fato. Houve uma negociação e Mary aceitou se entregar. Ela estava grávida do seu segundo filho. O tamanho da barriga sugeria até um caso de adultério, pois provavelmente os dois se relacionaram quando Durley ainda era vivo. Mas o fato é que ela estava grávida de gêmeos. Bothwell, aconselhado por Mary, fugiu para Dunbar. Ela foi levada para 30 quilômetros ao norte e embarcada para o outro lado da ilha. Ninguém apareceu para salvar Mary. Ela ficou confinada e tinha pouco contato com as pessoas. Os lords pediram para que ela se divorciasse de Bothwell, mas ela não aceitou. Na prisão, Mary sofreu um aborto espontâneo e perdeu os gêmeos. Após esse abalo, os lords conseguiram arrancar a assinatura de Mary, onde ela abdicava de sua coroa em favor de seu filho. Seja qual for a chantagem ou força imposta a Mary, impotente para resistir, ela assinou os documentos de abdicação, com muitas lágrimas e jurando derrubá-los assim que se libertasse. Em 24 de julho, seu reinado chegou formalmente ao fim e seu filho de 1 ano tornou-se Jaime VI. Foi coroado 5 dias depois. Antes que pudesse mais uma vez exercer o poder soberano, Mary tinha de elaborar os meios pelos quais ia recuperar o trono. Ela tinha 2 caminhos, o longo e penoso processo judicial, ou a rápida e arriscada guerra. Tentemos então pela batalha, foi sua impetuosa resposta. Esses impulsos belicosos iam contra tudo o que se esperava de mulheres, consideradas fracas não apenas de espírito, mas também de corpo. 11 dias após a fuga surpresa, as tropas da rainha começaram a reunir-se em Langside, uma ladeira nos arredores de Glasgow, para enfrentar o regente Moray e os chamados Homens do Rei. Apesar de Mary conseguir 5 a 6 mil cavaleiros, Moray estava com uma tropa de 4.000 homens melhor preparada. Com as seguidas derrotas, a rainha teve que se retirar do campo de batalha. Mary tratou de partir para a Inglaterra o mais rápido possível. A notícia da chegada de Mary, a rainha dos escoceses, à fronteira,
espalhou-se como rastilho de pólvora, suscitou excitação entre a nobreza e alguma competição quanto a quem lhe daria abrigo temporário. O norte da Inglaterra era reconhecidamente insensível ao governo de Londres e a maioria ainda muito católica em suas simpatias. Mary foi escoltada com uma grande cortesia, como convinha à sua posição, ao castelo de Carlisle, e ali acomodou sua comitiva de 40 membros. Após a estadia de Mary na Inglaterra, ela passou um período de dúvidas e intensos conflitos com a rainha inglesa. Elizabeth era constantemente cobrada por Mary para que ela intervisse e a recolocasse de volta no trono escocês. A rainha inglesa tentava de todas as formas chegar a um acordo com Murray. Tentou fazer um julgamento para que ele apresentasse as provas da condenação de Mary. Foi então que ele mostrou algumas cartas supostamente escritas por Mary para Bothwell, quando Dudley ainda estava vivo. Nelas ficaram nítidas uma relação íntima entre a rainha e seu lord. Mary jamais teve acesso a essas cartas e sempre negou a sua autenticidade. Alguns historiadores afirmam que provavelmente se tratava de falsificações, cartas autênticas de Mary com algumas palavras acrescentadas para incriminá-la, mas as cartas originais foram queimadas por Jaime VI, o filho de Mary, na década de 1580, para tentar salvar a reputação da mãe. Os membros da comissão de Mary repudiaram o inquérito e retiraram-se quando se recusou permissão para que a rainha dos escoceses comparecesse diante de Elizabeth. O julgamento foi deferido e o inquérito desfeito, sem nenhum progresso em qualquer direção. No início de fevereiro de 1569, Mary foi transferida de Bolton para o castelo medieval de Tutbury. De todos os lugares em que fora mantida durante o longo encarceramento, Tutbury foi o que ela mais detestou. Até que o primeiro nobre de Elizabeth, o conde de Norfolk, com objetivos ambiciosos, lançou uma proposta para Mary, ou seja, a pediu em casamento. Isso ocorreu em maio de 1569. Contudo, precisava da bênção de Elizabeth, e ninguém estava disposto a ser aquele que ia contar à rainha. Em setembro de 1569, Robert Dudley, que apoiava a união, contou para Elizabeth. Como era de se esperar, ela ficou furiosa, pois se tratava de uma aliança entre seu primeiro nobre e a rival pelo trono. O plano dos dois não foi para frente e Norfolk foi preso em outubro e Mary continuou confinada. Em janeiro de 1570, o irmão de Mary morre em uma emboscada. Seria sua volta por cima, mas Elizabeth interviu e se aliou a Lennox, pai de Dudley e avô do rei James V, o colocando como regente até que o garoto tivesse idade para reinar. Mary resolveu fazer um acordo por sua liberdade. Ela aceitou humilhantes condições, nos quais renunciava a tudo, menos ao seu título como rainha dos escoceses e seu direito como sucessor ao trono inglês. Em troca, o rei escocês seria criado na Inglaterra e Elizabeth teria soberania sobre a Escócia, mas os lordes da Escócia repudiaram o acordo, mantendo Lennox na regência e Mary na prisão. Restava a ela a fuga. Como prisioneira da rainha inglesa, Mary talvez houvesse sido privada do poder pessoal e político, mas era símbolo de uma coisa mais poderosa e enganadora do que qualquer indivíduo poderia aspirar a ser. Uma rainha por direito de nascença, mantida em cativeiro, uma mãe separada do filho, uma mártir católica, maltratada pelos súditos hereges e atormentada por uma rainha ímpia, uma princesa rainha viúva francesa, vivendo abaixo de sua dignidade, uma nobre e ultrajada mulher necessitada de resgate heróico. Estas personagens já haviam sido criadas em uma mitologia, onde a rainha dos escoceses fosse vista como uma vítima santificada. Já outra mitologia, oposta à de Mary, havia sido criada pelos temerosos protestantes ingleses. Era de que Mary era uma rainha que havia perdido todo o direito divino da monarquia pelo comportamento imoral. Na própria retórica super exaltada deles,
Ela era uma adúltera e assassina de marido. Enquanto Mary conservasse seu direito à coroa inglesa, Elizabeth não estaria segura de qualquer tipo de ambição europeia ou católica contra ela. Após a empreitada de Rudolf, passou-se uma década até mais uma vez haver importantes conspirações para salvar Mary ou assassinar Elizabeth. Em 1580, o filho de Mary já estava com 14 anos. Ela depositava alguma esperança de que fosse libertada por ele, quando o jovem rei tivesse idade para governar sozinho. Enquanto Elizabeth levava muito em conta o relacionamento como mãe de seu povo, Mary era uma mãe verdadeira de um filho verdadeiro. Fora separada desse menino desde que ele tinha 1 ano de idade. Tentava, mediante cartas e presentes, manter algum contato materno para conservar vivas nele as lembranças e afeições dela e influenciar as ideias religiosas do filho. Aparentemente, Jaime manteve alguma afeição por sua mãe, mas assim como ela, o trono inglês era mais importante. Ele decidiu firmar um acordo com Elizabeth, passando-se a ser um sucessor direto do trono e deixando sua mãe na prisão. Como mãe verdadeira de Jaime, ela o dera à luz com o risco de sua própria vida e gerava um filho e herdeiro de seu próprio sangue e dinastia. Agora ia perdê-lo para a pretensa mãe, a madrinha Elizabeth, a mulher que ela buscara como mãe, irmã, parente de sangue próxima de si mesma. Seu filho precioso, contudo, traindo-a, conquistaria os prêmios que ela sempre desejara, o trono inglês. E mais uma vez, Mary se envolveu em uma conspiração no final de 1583, dessa vez com o ministro de Elizabeth. Só que essa conspiração envolveria poderosos inimigos ingleses como a França e a Espanha, e visava a retomada do catolicismo no solo inglês, além da derrubada de Elizabeth. A soberana escocesa ficou vagando de uma residência a outra, nos seus 19 anos de cativeiro inglês. Se envolveu em várias acusações de golpe e tentativa de assassinato contra a rainha inglesa, sendo as mais famosas a de Norfolk e Rudolf. Os ministros compartilhavam da ideia de que, enquanto a rainha deposta da Escócia vivesse sob a proteção do governo inglês, ela seria um foco de conspiração e intrigas. Elizabeth não podia simplesmente expulsá-la do reino. Enviá-la para a França ou a Espanha também estava fora de questão, uma vez que Mary poderia ser um instrumento perfeito nas mãos das potências rivais. A solução encontrada foi mantê-la cativa na Inglaterra, embora os custos de tal decisão acabassem se mostrando pesados demais. Como boa parte dos súditos ainda se mostravam apegados aos dogmas católicos, Mary Stuart se constituía numa boa substituta para a protestante Elizabeth, além de ter o sangue real Tudor correndo nas veias. A soberana inglesa estava disposta a perdoá-la, desde que Mary reconhecesse a sua culpa e pedisse perdão, mas a acusada estava decidida em não fazer isso. Então foi armado um julgamento para decidir o destino da rainha escocesa. Decidida a atuar como advogada de si própria, Mary protestou contra as acusações, salientando que não reconhecia a autoridade de Elizabeth sobre sua pessoa e tentando levar o rumo do processo para a questão religiosa. Pois, dizia ela, minha religião tem sido meu único consolo e esperança em todas as minhas aflições, e pela promoção dela, eu daria alegremente o melhor do meu sangue. E no dia 25 de outubro, Mary Stuart foi condenada por conspirar contra a vida de Elizabeth. Sua sentença seria a morte. Após saber que seria decapitada na manhã do dia 8, Mary Stuart não dormiu. Preferiu ficar em oração até o momento em que seria escoltada rumo ao patíbulo. Às 6 da manhã, suas damas começaram a lhe preparar para o último ato do drama que foi sua vida. Cada peça de roupa foi meticulosamente escolhida. Um vestido de veludo carmesim escuro, com corpete de seda negra, gola branca encanonada e mangas amplas e pendentes. Sob o traje, um manto de cetim negro e na cabeça um véu de viúva. Embaixo de todo esse vestuário, uma túnica de tafetá vermelho, a cor do martírio católico. Quando deu 8 horas, vieram finalmente buscá-la. Escoltada por 2 de suas damas, a vítima carregava numa das mãos a Bíblia e na outra um terço. Nenhuma condenada jamais se preparou tanto para o seu fim como ela fez. Quando entrasse na sala onde estava armado o patíbulo, não queria que os espectadores tivessem qualquer dúvida quanto à sua dignidade real
e a posição que ocupava neste mundo. As vestes negras são finalmente removidas, revelando por baixo os trajes de peregrina. Depois de ter perdoado o carrasco pelo que ele faria, ela finalmente se ajoelhou diante do cepo, deixando seu pescoço livre para a lâmina do machado, enquanto murmurava continuamente a frase: "Em vossas mãos, ó Deus." O primeiro golpe caiu, errando o alvo e cortando ao lado do crânio. O segundo golpe foi certeiro. Quando o carrasco levantou a cabeça da vítima, ela se desprendeu da peruca e caiu no chão, oferecendo uma cena grotesca para os espectadores. Imediatamente percebeu-se que ainda existia vida no corpo decapitado daquela mulher. Na verdade, era seu cãozinho de estimação, que se mexia sobre as saias da dona e recusava-se a abandoná-la. O martírio da rainha da Escócia estava, enfim, consumado. Com sua fé e coragem, Mary Stuart transformou sua derrota em vitória. Morria a mulher e nascia o mito da soberana romântica, que lutou pelo seu amor e liberdade, na mesma proporção com que brigou pela sua coroa. Olá, eu sou a professora Zilmar. Obrigada por assistir esse vídeo, que aliás deu um grande trabalho para fazer, assim como o vídeo de Elizabeth. Não deixe de curtir e compartilhar. E para mais vídeos dessa série, comente aqui embaixo. Tchau!